Olá, seja muito bem-vindo a essa videoaula na qual eu vou compartilhar com você os segredos, da minha jornada de sucesso na aprendizagem de inglês. Então, eu vou te ensinar várias etapas, várias atividades, estratégias que você deve aplicar aos seus estudos para que você tenha sucesso, para que você alcance o seu objetivo. Se você está assistindo essa videoaula, provavelmente você tenha comprado o e-book Inglês Sem Barreiras e você ganhou essa videoaula como um bônus por ter comprado o e-book. Essa mentoria, é uma espécie de mentoria que eu ofereço aos meus alunos no início do semestre. Então, por você ter adquirido o e-book Inglês Sem Fronteiras, você está tendo acesso a esse conteúdo de enorme valor, que eu tenho certeza que vai agregar muito ao seu processo de aprendizagem. Então, vamos lá, vou tentar ser o mais breve possível, o mais direto ao ponto possível, tá? Então, nessa aula você vai aprender, como diz o nome da aula, a maximizar ou como maximizar os seus resultados na aprendizagem de inglês. Então, começo te contando sobre a minha história. Quando eu tinha em torno de 25 anos, eu estava cansada e frustrada por não aprender inglês, porque eu tentava de várias formas e não conseguia. Eu tinha aqueles pensamentos limitantes sobre os quais eu falo no e-book. Caso você já tenha lido o e-book, você vai lembrar da minha história. Eu não achava que tivesse condições e capacidade de aprender inglês e era super bloqueada, tanto que no magistério eu optei por francês. Tão grande era a minha dúvida sobre a minha capacidade de aprender inglês, tá? E aí, depois de uns 2 ou 3 anos super frustrada por não ter progresso, eu resolvi viajar, fui para o exterior, não que você tenha que fazer, mas se você puder fazer isso, ótimo. E lá eu passei por todo um processo que em poucos meses me fez me apaixonar por inglês. Tá? Então eu fui de alguém para quem o inglês era um bicho de 7 cabeças, para uma situação na qual eu amei tanto, me apaixonei tanto por essa linguagem que resolvi ensiná-la. Então eu sou prova viva de que as coisas mudam e podem mudar, só que você precisa fazer a sua parte para que esse processo aconteça, tá? Então hoje eu sou professora há mais de 20 anos e realmente a gente só quer ensinar algo do qual a gente goste muito, Então é o caso, eu mudei a minha relação de ódio pelo inglês por um amor por esse idioma. Então é possível, as coisas mudarem para você também. Como que eu consegui ir de alguém que odeia para alguém que ama o idioma? Primeira coisa, quando eu estudava sem objetivo, eu não tinha resultado. Quando eu mudei para outro país, o meu objetivo era me comunicar para que eu pudesse, primeiramente, arranjar um emprego que poderia me sustentar para que eu pudesse permanecer naquela cidade. Se eu não aprendesse inglês, eu não conseguiria trabalhar, não teria como me sustentar e teria que retornar para o Brasil e abandonar meu sonho. Então, partiu tudo desse objetivo. Me comunicar para ter um emprego que permitisse que eu ficasse naquela cidade, para viver o meu sonho. Então, havia uma necessidade muito grande. A necessidade, e por eu estar num ambiente propício, porque tudo era em inglês, havia uma exposição diária. Então, na rua, conversando com pessoas, assistindo televisão, escutando música, ouvindo rádio, eu era bombardeada por inglês por todos os lados. Naquela época, lá em 2000, há exatamente 23 anos atrás, ainda não existia internet. Então, morando no Brasil, essa possibilidade de criar um ambiente de imersão era praticamente inexistente, mas foi o que eu fiz lá. Então, naturalmente, eu vivia o inglês no meu dia a dia.
Você estando no Brasil ou em qualquer outro país cujo inglês não é a língua oficial, você pode ter esse cuidado de inserir o seu inglês aproveitando a tecnologia e a internet e os vários recursos que ela proporciona. Você pode criar um ambiente de imersão no seu dia a dia. Pode e deve, porque isso vai fazer muita diferença. Aliado isso à disciplina. Aonde entra a disciplina? Todos os dias eu fazia algo em inglês. Eu frequentava escola regular, 3 horas por dia, e fazia em média de 2 a 3 horas de estudos sozinha, em casa. Eu era autodidata. Pela primeira vez na vida, eu sentia vontade, por causa da necessidade, e eu tinha disciplina para estudar diariamente, e isso fez toda a diferença. Isso fez com que eu atingisse resultados num período de tempo muito curto, muito inferior ao período de tempo que a maioria das pessoas leva para alcançar um nível de comunicação eficaz em inglês. Então, com disciplina, consistência, eu comecei a ter resultados. E esses resultados foram alimentando a minha motivação. Você percebe onde eu quero chegar com isso? Quando você tem a atitude certa, um objetivo, a necessidade, a atitude certa, né, de se expor diariamente ao idioma que você quer aprender, e você tem disciplina e faz isso com consistência, ou seja, todos os dias, você começa a ter resultados e começa a gostar do inglês. E aí só vai. E é isso que faz com que o seu inglês flua e você comece a se sentir mais confortável com o idioma. E isso mudou a minha vida. Depois de uns 2 anos morando no exterior, eu fiz cursos para dar aula de inglês para adultos e retornei ao Brasil. Então, mudou a minha vida porque eu fui de uma insatisfação com a minha profissão na época, antes de aprender inglês, que fez com que eu quisesse mudar de vida, fui para o exterior, aprendi uma habilidade que me possibilitou descobrir que eu amo ensinar inglês e transformei isso em uma profissão e sou muito realizada com isso que faço há mais de 20 anos. Então, aprender inglês mudou a minha vida. Tá? Em resumo, esse foi o meu processo. Agora eu vou te dar dicas. O que você pode fazer? O que realmente funciona no processo de aprendizagem? São coisas simples, mas não é por elas serem simples que você vai subestimá-las, tá? Então vamos começar com várias ações que você pode e deve fazer no seu dia a dia para realmente alcançar a fluência. Revisar as aulas. Tá? Então, o maior erro que os alunos cometem é não revisar as aulas. Viu um material na escola, chega em casa, nunca mais abre o livro ou abre talvez na próxima semana quando tiver a próxima aula. Esse é um erro básico que os alunos cometem. Você precisa revisar, escutar novamente os áudios, ler novamente os textos, porque é pela repetição que as informações vão se consolidar na sua mente. E você vai conseguir mandar essas informações para a memória, a gente chama de working memory, que é a memória de curto prazo. E aí, isso que vai possibilitar que você encontre as palavras certas na hora de se comunicar, que você flua no inglês. Então, a revisão das aulas vai possibilitar a repetição de conceitos, de vocabulário, de estruturas, e é por essa repetição que você vai conseguir internalizá-las. Tá? Outra coisa muito importante é você praticar todas as habilidades que você precisa para se comunicar. Então, para aprender uma língua, a gente precisa ler, ouvir e falar. Você precisa encontrar um equilíbrio. Então, se você só focar em listening, em treinar o listening, você não vai ter facilidade para conversar e também vai ter dificuldade para ler. Tá? Então, procure dar a mesma importância para todas as habilidades. Fazer um dia do listening, o dia do reading, o dia da gramática, o dia do vocabulário e assim por diante. Então,
Tente trabalhar em todas as habilidades para que haja um equilíbrio entre todas elas. Crie diálogos mentais. Então imagine-se chegando a uma loja e pedindo, por exemplo, uma cafeteria, pedindo um café. Como seria esse diálogo? Já crie a situação na sua mente. Imagine a sua fala como cliente e a fala do atendente. O que você poderá ouvir? De que forma você irá responder? Esse exercício ajuda muito a trabalhar a fluência, certo? Então imagine situações do cotidiano e de que forma você se comunicaria nessas situações. Fale sozinho, se pergunte, se questione. Como eu digo óculos em inglês? Como eu falo cabo em inglês? Como eu digo régua em inglês? Seja curioso, procure no seu dia a dia se questionar. Como se chama tal e tal objeto em inglês? Isso vai te ajudar a pensar em inglês. Leia em voz alta. É importante que você se escute, que você consegue perceber se uma palavra não está soando muito bem. Então, ler textos em voz alta também é uma atividade que ajuda muito na melhoria da dicção e na melhor articulação dos sons do inglês. Imite os áudios e os vídeos. Essa é outra coisa fundamental. Escolha áudios ou vídeos que estejam num nível parecido, muito próximo ou exatamente o nível que você está, e assista para se familiarizar bem com o conteúdo e depois repita, fale em voz alta, pratique a imitação. No e-book tem um link para um vídeo onde eu ensino a técnica da imitação. Ela é poderosa, você vai trabalhar o listening, o speaking e a repetição vai te ajudar a memorizar vocabulário, certo? Então essa atividade da imitação é simplesmente fantástica, vai te dar ótimos resultados. Seja um aprendiz ativo, proativo, tenha atitude. É isso um dos maiores fatores que influenciam as pessoas que conseguem alcançar fluência com mais facilidade que as outras. Elas fazem acontecer, elas não esperam que alguém diga o que elas têm que fazer. Cerque-se de inglês diariamente, crie um ambiente de imersão. Eu já falei sobre isso no comecinho do vídeo. Tá? Então, se você quer aumentar o inglês, aumente a sua exposição ao inglês. Você precisa assistir ao máximo possível de programas em inglês, vídeos, séries, leia sobre seus assuntos favoritos, procure receitas na internet em inglês. E aí sim, aos poucos você vai se familiarizando e vai aprendendo vocabulário sem perceber e sentindo muito prazer nessas atividades. E uma outra coisa que é fundamental é não ter medo de errar. Quando a gente tem medo de errar, a gente se trava. E você tem que lembrar que as pessoas com quem você está conversando não estão analisando, não estão te julgando. A gente se julga, mas quem está conversando comigo não está julgando a qualidade do meu inglês. Eles estão se esforçando para entender o que você tem a dizer e estão admirando o fato de você se esforçar por falar uma língua estrangeira. Outra coisa importante sobre os erros é que os erros são escadinhas do progresso. Não existe aprender a falar um idioma sem cometer erros. Então, se você deixa de falar por medo de errar, você nunca vai aprender. Então, veja os erros como os seus melhores professores. Aprenda com eles. Quanto mais erros eu cometo, mais eu me exponho em inglês, mais eu pratico e mais eu aprendo. Cronograma de estudos. Então, lá no e-book, no finalzinho do e-book, você vai encontrar os tópicos necessários para você evoluir em cada nível do inglês e um cronograma de estudos aonde eu recomendo que você pratique uma habilidade por dia para que haja esse equilíbrio entre todas as habilidades, para que você não seja um daqueles alunos que entendem tudo que escutam, mas travam na hora de falar.
Por que eu entendo bastante, muito mais do que eu falo? Porque eu pratiquei muito listening e pouco speaking. Então procure encontrar um equilíbrio no desenvolvimento de todas as habilidades. Estude uma música por semana, você pode deixar o sábado e o domingo para estudar inglês através de músicas. Leia um artigo por dia sobre algum assunto do seu interesse. A leitura é fenomenal para te ajudar a desenvolver vocabulário e se acostumar com as estruturas gramaticais do inglês. Estude diálogos, leia, escute e repita esses diálogos em voz alta. Pratique a gramática. Não caia na conversa de influência do inglês que diz que não precisa estudar gramática. Isso é uma falácia, é uma grande mentira. Se você quiser falar inglês direito, inglês corretamente, você precisa estudar gramática também. É em equilíbrio, certo, pessoal? Lembrem que não é estudar só gramática, nem só listening, nem só reading. Um pouquinho por dia, todos os dias. Por isso que o cronograma tem um dia da semana dedicado ao estudo da gramática. E uma outra forma que você pode inserir no seu dia a dia é escrever um diário em inglês. Você pode escrever a sua lista de tarefas no início do dia, ou você pode escrever um relatório, ou relatos, ou tópicos do que você realizou ao longo do dia. Tá? Então, isso também vai te propiciar praticar o writing, que é uma das habilidades importantes do inglês. Certo? Então, no e-book você vai ter o cronograma bem explicadinho e no outro bônus, além dessa aula, tem um outro bônus que é 58 sites para você turbinar o seu inglês. Você vai ter várias opções de sites onde você poderá praticar cada uma das habilidades do inglês. Então, não deixe esse livro de lado, que seja o seu livro de cabeceira para você nunca ficar sem saber como praticar e colocar o inglês no seu dia a dia. Fundamental, desenvolver a mentalidade do porquê você quer ou precisa aprender inglês. O que te move? Isso é o essencial. Não adianta você ter um cronograma de estudos eficaz se você não tem essa clareza sobre o porquê você quer aprender inglês. Então imagine o seguinte: como será o seu futuro sem falar inglês? Quais são as oportunidades que você vai perder por não falar inglês? O que você tem a ganhar se falar inglês e o que você tem a perder se você não aprender inglês? Coloque isso numa tabela para você ter essa clareza. E sempre que você tiver uma dúvida, se você realmente deve se dedicar e se realmente é importante fazer aquela atividade diária em inglês, esse caderninho, essa tabelinha vai ser a sua âncora. É nela que você vai se apegar toda vez que você pensar em desistir. Pense no seu futuro se você falar inglês. É esse o futuro que você quer para você. Então, essa será a sua âncora, é nela que você vai se basear para planejar e executar as suas ações do dia a dia. E outra coisa importante é pensar a curto prazo. Você quer a longo prazo atingir a fluência, certo? Mas a curto prazo, o que você pretende ser capaz de fazer em inglês? Você quer aprender a se apresentar, falar sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus hobbies, sobre as coisas que você gosta, que você não gosta? Então, estabeleça um prazo de 6 meses e foque em aprender a fazer essas coisas em inglês. Quando você cumpriu essa meta de curto prazo, crie outras metas. Tá? Então, você vai fazer isso em blocos. E um bloco juntando ao outro, a final de um tempo razoável, você vai conquistar a tão sonhada fluência. Tá? Mas crie objetivos de curto prazo e celebre as vitórias. Cada vez que você conquistar alguma das etapas pelas quais você se programou, celebre, porque isso é como um combustível que vai retroalimentando a sua motivação. Agora, para finalizar, alguns lembretes super importantes, tá? Esses lembretes
vão te ajudar a se manter na mentalidade, no mindset certo dos alunos que alcançam sucesso na aprendizagem do inglês. Primeira coisa, tenha em mente, pequenas ações, quando repetidas diariamente, produzem grandes resultados a longo prazo. Então, não ignore o poder de 10 minutos de contato diário com o inglês, porque ao longo de um ano, isso vai ter representado várias horas. É óbvio que se você puder mais do que 10 minutos, quanto mais melhor. Mas comece com pouco, comece com 5, 10 minutos e vá aumentando esse tempo de exposição gradativamente. Se você for proativo e passar tempo com o idioma, você irá progredir, inevitavelmente. O que vai atrapalhar o seu progresso é se você começar a procrastinar e falhar, né? Hoje eu não vou fazer porque eu não tô afim, amanhã eu não vou fazer porque eu tô cansado. Não, coloque o momento do inglês na sua agenda e se esforce para cumprir. Não deixe que um dia, nem um único dia passe sem que você tenha feito alguma atividade em inglês. Isso aqui é fundamental, tá? Lembre-se que atividades fáceis vão te deixar mais motivado a fazer e vão te dar um maior senso de realização. E é disso que você precisa nesse processo de aprendizagem. Sentir que você está progredindo, e se você escolher atividades muito desafiadoras, vai ser mais difícil para você ter essa sensação de estar tendo progresso. Então, comece por atividades fáceis e vá aumentando o nível de dificuldade gradativamente. Tá? E, fundamental, lembre-se de que a fluência é o resultado de esforços constantes e contínuos. Então, tudo que você foca, cresce. Tudo que você faz com constância e consistência vai dar frutos a médio e longo prazo. Então, lembre-se disso, lembre-se do seu objetivo final e de que você precisa dar um passo todos os dias, que cada um desses passos vai te aproximar mais do seu objetivo. Finalmente, então, para encerrar essa sessão, acredite em você mesmo. Believe in yourself. Persist. Tenha persistência. Maintain positive habits. Então, crie e mantenha hábitos positivos de estudar, de fazer alguma atividade em inglês todos os dias. E ao longo do tempo, com o passar do tempo, and over time, you'll see your English grow. Você vai ver o seu inglês crescer, ó, como nessa foto aqui, nessa ilustração. Começa pequenininho e vai crescendo. E você vai se sentir confortável com a linguagem. You'll feel comfortable with the language. Certo, gente? Se você pense nesse aqui como nessa ilustração aqui como uma pessoa que tem medo e por ter medo ela não enfrenta as dificuldades. Então, ó, você não tem medo e a pessoa que está passando, enfrentando o medo dela, ela diz muito, mas eu não deixo que ele me impeça de chegar onde eu quero. Pense onde você quer chegar em relação ao inglês. O que você deve fazer para chegar lá? Como você vai enfrentar o medo de não conseguir? Fazendo. É a ação que vai fazer com que o medo diminua e a autoconfiança aumente. E se eu tenho autoconfiança, eu faço o que precisa ser feito e eu alcanço o meu objetivo. Só não alcanço o objetivo pessoas que desistem. E desistir não é uma opção. Pense em onde você quer chegar e não olhe mais para trás, só para frente. Faça a sua parte e eu tenho certeza de que você alcançará o seu objetivo, que é a fluência, a comunicação plena em inglês. Se eu puder te ajudar, conte comigo. Você me encontra nas redes sociais e eu espero que essa videoaula tenha te ajudado muito a você entrar, permanecer na mentalidade, no mindset ideal para você maximizar seus resultados nessa jornada de aprendizagem de inglês. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu espero que a gente se encontre em algum momento no futuro.
Tenha uma boa sorte na sua jornada e aproveite. Se divirta no processo. Beijos. Bye, bye.